Distúrbios circulatórios, hemorragia, trombose. Você sabe o que são? Não? Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Camila, sou discente do terceiro semestre de enfermagem e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que são distúrbios circulatórios. Bom, de início a gente precisa lembrar que o sistema cardiovascular é responsável pela distribuição de sangue em todo o nosso corpo. O processo se inicia por meio do coração, porque a partir dali vai ser bombeado sangue para todo o corpo, né? E esse bombeamento ele se dá por meio de alguns vasos sanguíneos que auxiliam nesse processo. Dentre esses vasos nós temos as artérias, que são vasos calibrosos extremamente espessos, que vão fazer com que conduza a maior quantidade de sangue bombeando para o corpo. E aí a gente tem alguns vasos sanguíneos mais famosos, né? Desses vasos aí a gente tem algumas artérias muito famosas. Depois disso, a gente vê as veias, que são vasos menos calibrosos em relação às artérias, mas que também fazem essa distribuição sanguínea e um pouco mais simplificada. Ela é menos espessa, o que facilita muito alguns procedimentos, como medicação intravenosa, por nós, né, enfermeiros. E por fim a gente vem com os capilares, que são vasos sanguíneos extremamente finos, quase que imperceptíveis, mas envolvem um procedimento muito importante no nosso corpo, que é a troca de nutrientes. Quando a gente consome um alimento, ele é rico em nutrientes, né? Ou pelo menos espera que seja. Porém, para que haja essa sintetização, ela vai ser feita no estômago e aí após isso é jogado para fazerem essa distribuição de nutrientes. Isso ocorre por meio dos capilares. Por serem tão simples, quase que não são perceptíveis. Depois dessa rápida explicaçãozinha sobre os nossos vasos sanguíneos, a gente vai conversar sobre hemorragia. A hemorragia nada mais é do que a interrupção do fluxo sanguíneo em qualquer uma dessas estruturas, ou um capilar, ou uma veia, ou uma artéria. O que vai diferir? É exatamente a quantidade de sangue que é transposto por ele. Claro que uma artéria, por ser mais calibrosa, ela vai ter um fluxo sanguíneo muito maior em comparação com o capilar. É exatamente nesse ponto que chega. Quando você corta um dedo simples com um de papel, rapidamente esse fluxo sanguíneo vai parar e aí você vai ter a cicatrização, né? Processo de coagulação. Quando você corta o dedo e aí acontece um fluxo um pouco maior, bom, isso aí possa ser que tenha alcançado uma veia. Nem sempre vai ser necessário você procurar um atendimento médico para poder realizar aquele procedimento. A depender do tamanho do corte, rapidamente a coagulação vai começar no seu organismo e aí você vai encontrar cicatrização, então vai ser interrompida essa leve hemorragia. Agora, quando acontece em artérias, que são vasos sanguíneos extremamente calibrosos, como eu já falei, e podem oferecer um perigo muito maior, aí o que pode acontecer? A depender da quantidade de sangue que você perde, o seu cérebro ele vai meio que entrar em um stand-by. Que seria isso? A partir de 30% da perda sanguínea total do nosso corpo, o cérebro percebe que está tendo alguma coisa muito errada. Então ele basicamente tenta manter vital o fluxo sanguíneo em locais de extrema importância. Como assim? Basicamente essa nossa região, entre coração, rins, fígados, tudo que está acumulado no nosso tronco, o cérebro entende que é mais esperto, que é mais importante. Então ele tenta manter regionalizado ali. Por isso que quando você perceber que você sofreu aí ou uma pancada, né, que pode gerar uma hemorragia interna, ou seja, aquela que não é vista a olho nu, ou talvez um próprio corte, né, visível, uma fratura exposta, você percebeu que o fluxo de sangue é alto, né, possivelmente você vai ter perfurado uma artéria. Então, recomenda-se que você procure imediatamente um centro médico mais próximo para que possa fazer essa condução. Porque como são vasos sanguíneos, como eu já disse, mais calibrosos, tem esse fluxo maior, provavelmente você vai precisar de uma intervenção médica para poder conduzir isso. Então, tá aí a importância de você estar ciente desses contrapassos. Quando isso acontecer, é necessário também você tentar segurar um pouco desse sangue ou pelo menos estancar de forma rápida esse sangramento até que chegue um especialista, né? Ou o serviço de SAMU, uma ambulância, ou que também você chegue ao próprio hospital. Isso deve ser recomendado ser feito com de repente aconteceu na sua casa, né? Então tem ali um lençol, alguma fronha, alguma peça de roupa, um pano que você sabe que está limpo.
Ótimo, pega ele, tenta cobrir essa parte e acione o médico. Ah, mas de repente isso aconteceu na rua. Bom, conforme outra pessoa, né, você pode estar tentando prestar um serviço aí ao ajudar outra pessoa, recomendável que você isole sua mão, não tenha contato direto com o sangue de outra pessoa, porque você não sabe quem é. Então, de repente, essa pessoa ela pode ser afetada por alguma DST AIDS, por exemplo, você não sabe. E aí, você tendo contato com esse sangue, de repente, você tem um corte na sua mão, né, um corte simples, pode haver essa troca aí de micro-organismos, que pode acabar te levando também a ser contaminado. Então, o ideal é que você isole primeiro a sua mão, quando você vai tratar de outra pessoa, e depois você faça essa compreensão no corte para que você possa ajudar ela. Beleza? Sobre a trombose, né? A hemorragia, ela vai ser esse fluxo sanguíneo. Como contém a hemorragia? A partir da coagulação sanguínea. Quando essa coagulação ela é excessiva, ela pode transpor um outro problema no organismo, que é a trombose. Como eu já disse, né? O sangue ele tem elementos figurados, então a gente vai ter ali plaquetas, hemoglobina, e aí o acúmulo desses compostos dentro dos vasos sanguíneos, eles vão acumulando, né? De um em um. Vamos fazer aí o exemplo de um... Você pega uma bolinha aqui, e aí você vai juntando todas elas. Pois é, o problema é que quando você ajunta todas elas, você pode ou bloquear total a saída do sangue, fazendo gerar aqueles inchaços grandes, ou quando ele é apenas um aglomerado, mas ainda consegue jorrar sangue, esse sangue ele vai passeando com esse trombo por meio do seu organismo. Então, o que acontece, né? Conforme ele vai passeando pelo seu corpo, ele pode chegar ao pulmão. E aí a gente vai ter uma embolia pulmonar, que é algo muito grave e gera o óbito. Caso ele não leve esse caminho para o coração, para o pulmão, e ele vai direto ao seu cérebro, você pode ter a formação de um AVC, que também é outro problema muito sério e agrava muitas pessoas no mundo todo. Também leva a óbito. Então, o que a gente pode fazer para evitar a trombose, né? Ter uma alimentação mais adequada, porque a gente sabe que a gente é aquilo que a gente come. Então, não só os elementos figurados do sangue, mas outros tipos de partículas, elas podem gerar esses trombos que vão bloquear, fazer a obstrução dos vasos sanguíneos. A prática de exercícios físicos regularmente, porque através disso, o sangue jorrando em maior circulação vai evitar a formação desses trombos e caso já tenha formado, pode contribuir para que ele se desassocie. Então, em vez vai acontecer a deformação desses trombos já existentes no seu organismo. E por fim, mulheres têm que ficar muito atentas, porque, gente, os anticoncepcionais que a gente consome, eles favorecem a formação desses coágulos. Então é muito comum você ver mulheres que, mediante o uso de anticoncepcional por um longo tempo, 5, 10 anos, passaram a desenvolver esse problema. Então, quando você for consumir algum tipo de medicamento, tanto anticoncepcional como qualquer outro, é sempre bom você procurar um médico antes, porque você vai ter uma orientação um pouco melhor de como fazer essa medicação, como você vai estar utilizando, beleza? Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Deixe um IPH. A professora vai avaliar isso também, porque sim, isso é um seminário. Então, eu espero que tenham gostado e que estejam compreendido. Beleza? Tchau!